Tá muito enganado quem pensa que depressão é doença de gente grande. Tem muita criança e adolescente que pode sofrer com isso também. Por isso é importante observar padrões que se repetem além das mudanças, claro, bruscas de atitude. Quem ajuda a gente a reconhecer esses possíveis sinais de depressão nos mais jovens é o Guilherme Polanzik. Ele é professor de psiquiatria da infância e adolescência na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Olha só. A depressão em crianças e adolescentes se manifesta de uma forma similar a como se manifesta em adultos. É preciso que exista uma alteração de humor, e essa alteração de humor pode ser tristeza, uma tristeza maior, mais intensa, mais persistente do que acontecia, ou uma tristeza que não acontecia antes, ou também uma irritabilidade, uma propensão a sentir raiva. Entre crianças e adolescentes, a irritabilidade é a alteração de humor mais frequente. Junto dela, um pensamento mais negativo sobre si próprio, sobre a vida de uma forma geral, alterações de comportamento. Então, um menor engajamento nas atividades habituais do dia a dia, sentir menos prazer em fazer as coisas que antes eram interessantes e davam prazer, muitas vezes recusa a atividade escolar ou uma queda do rendimento, por vezes isolamento social, um pensamento relacionado à morte, à desesperança e que muitas vezes pode levar a pensamentos de tirar a própria vida. Alterações de sono, alterações de apetite, dificuldade de concentração, uma sensação de cansaço são também sintomas muito frequentes de depressão. Crianças pequenas muitas vezes têm dores, mal-estares, queixas físicas e colocam no corpo muito mais o sofrimento do que conseguem expressar pelas palavras. Doutor Arthur, eu fiquei muito curiosa com a descrição da irritabilidade nas crianças como sintoma, porque não é um traço que a gente espera dos adultos. É isso mesmo? É diferente para crianças e adultos? É curioso isso, Gabriela. As crianças, elas têm uma dificuldade maior de expressar e clarificar cada tipo de pensamento e de sentimento que elas estão tendo. Então, a irritabilidade acaba sendo uma manifestação mais clinicamente observada, porque a gente, de uma forma geral, quando não sabe definir muito bem que sentimento a gente está falando, a gente pode juntar tudo como se fosse uma irritabilidade. Eu costumo dizer que, pensando numa paleta de cores, quando você junta todas as cores, dá aquele marrom, preto, enfim, teoricamente é preto, mas dá aquele marrom meio estranho que você não consegue definir muito bem. É a mesma coisa com sentimentos. Até na vinheta original, né, inicial do programa, veio o filme Divertidamente, que mostra muito bem como essas diferentes emoções operam na nossa mente e que a criança vai aprendendo, conforme vai passando o tempo, a denominar. Eu estou sentindo triste, estou me sentindo enojado, estou me sentindo alegre. Então, essa diferença vai surgindo conforme a criança vai atingindo a idade adulta. Aliás, é um filme incrível. Aquela animação para criança, para adulto também, Divertidamente, depois procurem. Agora, Karnal, quando a gente fala de criança e adolescente, já é, na adolescência, né, principalmente, uma fase muito difícil, né? Porque tem a questão de você se sentir parte de grupos, de você tentar ser parte de alguma coisa, e aí tem a depressão. Como que as escolas podem agir nesse sentido? Eu lembro que toda vez você fala de como as escolas são as mesmas para os alunos diferentes. A questão da saúde mental, de procurar esses sinais, também tem que ser parte da escola? A escola sempre propõe, por exemplo, curso de natação, mas na escola tem pato, na escola tem jacaré, na escola tem todos os animais e todos devem fazer ou natação ou voo, que é uma metáfora tradicional. As escolas raramente têm um acompanhamento sistemático de saúde mental. As escolas raramente têm uma supervisão sobre um campo que para nós é muito novo, entre a possibilidade da sociabilidade, que é a existência com as contradições da existência, mas sem um obstáculo muito grande. E a gente sempre fica assustado, às vezes, com episódios de violência, de agressão, de automutilação de alunos e de maldades, e o efeito que o bullying, por exemplo, pode ter, o bullying virtual e prático, sobre crianças e adolescentes. Então, é muito importante pensar que todas as etapas da vida são de transição, não existe uma etapa, mas que em alguns momentos a transição hormonal, biológica e de status social se acelera, você perde as referências, isso pode lhe dar uma maior sensibilidade. Eu estou em transição, eu para o túmulo, né, que é uma transição também para o túmulo, mas isso é mais lento, é uma espécie de cistite cronológica, né, vai pingando ano a ano, mas crianças e adolescentes ainda não aprenderam a delimitar essas coisas e não podem fazer
fazer sequer o que eu fiz aqui, que é brincar consigo. Esse distanciamento que a ironia pode dar para você não se dar tanta importância. Então, muito cuidado com bullying, muito cuidado com notas, com todos os sintomas. Não é fácil lidar com criança e adolescente, porque ele vai mexer também com a sua estabilidade psíquica, como qualquer professor sabe. E é o meu conselho, se você não for muito estável psiquicamente, que nunca põe os pés em um 6º ano. Você vai sair completamente delirante daquela sala. Então, muito cuidado, muito cuidado. Eu tenho que saber também o meu ponto de fala para lidar com crianças e adolescentes.